No vídeo de hoje eu vou falar do quanto se precisa ter investido para ter uma renda passiva de R$ 1.000 por mês. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar de quanto você precisa ter investido para ter uma renda passiva de R$ 1.000 por mês. Quando se fala de renda passiva, geralmente está atribuída àquela renda que eu tenho mensalmente ou anualmente, onde eu não preciso vender o meu tempo em troca desse valor que eu estou recebendo. Como por exemplo, quando se trata de uma renda ativa, podemos dizer que nossa renda ativa seria o tempo que nós vendemos em troca de um salário. Isso é uma renda ativa, onde eu vendo o tempo pelo dinheiro. Uma renda passiva geralmente é aquela renda que eu não preciso fazer esforço nenhum, simplesmente vou estar no sofá da minha casa assistindo um jogo do Brasileirão e a qualquer momento do dia no mês ali vai ter um valor caindo na minha conta, provavelmente gerado por algum ativo que eu comprei. A principal forma de se adquirir é realmente pela compra de ativos que me permitem receber esses valores sem que eu faça esforço nenhum depois. E só existem duas formas de se conseguir isso, olhando para a nossa realidade, é claro, que seria através da compra de ações e de fundos imobiliários. Então no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de quanto e de alguns detalhes a respeito de quanto eu preciso ter, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. Como todo mundo sabe que nem tudo são flores e rosas, existe um certo sacrifício para tudo. Para mim poder ter essa renda mensal passiva sem esforço algum, é preciso ter um pequeno esforço financeiro, vamos dizer assim. É preciso ter alguma coisa investida para me trazer esse retorno. Então existem duas formas. Na primeira, o fundo. Quando se fala de fundos imobiliários, geralmente está atribuído a um grupo de investidores com objetivo comum. Vamos dizer, existem vários tipos de fundos que investem em renda fixa, CDB, LCI e as outras particularidades também envolvendo investimento fixo, quanto também investimentos de renda variáveis, investimentos em setor agrícola, investimento em setor de shopping, por exemplo. Você pode ser dono de um shopping ou pode ser acionista de uma empresa, como a Ambev, por exemplo. Imagine lá que você tenha seus R$ 1.000 todo mês caindo na sua conta, sobrando para você dar um rolê com a gata pela cidade, para você tomar aquela gelada e fazer aquele churrascão no fim de semana. E realmente R$ 1.000 dá para fazer bastante coisa. Isso ainda sem contar que ele é um valor adicional. Você, por exemplo, já vai ter seu salário, isso, aquilo, mas ainda vai ter R$ 1.000 sobrando ali todo mês, caindo na sua conta, só para você procurar a melhor forma, ou de reinvestir ele para aumentar ainda mais esse valor, ou para você fazer alguma coisa que você deseja todo mês, sem se preocupar, é claro. O principal benefício de se investir em um fundo imobiliário, por exemplo, é a questão da alta liquidez. Existem muitos tipos de investimento quando se trata de fundos imobiliários. Existem os investimentos voltados só para shopping. Eu posso ser um cotista, dono de uma cota de um shopping, por exemplo, ou eu posso ser dono de uma cota de um fundo que investe em galpões logísticos, ou de um grupo que investe apenas em setor agropecuário, e assim sucessivamente. Mas as principais vantagens é realmente a liquidez. É a possibilidade de comprar e vender de forma fácil e rápida e já ter o dinheiro nas mãos ali para algo que eu precisar, quanto também a questão de isenção, uma vez que esses rendimentos vindo dos fundos são mensais, obrigatoriamente eles devem fazer essa distribuição mensal. Até 95% do lucro obtido das operações desse fundo devem ser distribuídas, e eles têm essa obrigação também de fazer de forma mensal. Eles têm a alta liquidez, a obrigação de distribuir mensalmente e a isenção, que todos esses dividendos que são distribuídos a mim como investidor não pagam imposto de renda. Não tem imposto de renda atribuído a esses dividendos. Uma coisa que, por exemplo, um rendimento que você tem lá da renda fixa, se você for fazer o resgate desse rendimento mensal que for atribuído ao que você tem investido, você vai pagar imposto de renda. Automaticamente o banco já vai fazer essa retenção lá do imposto. Então esse já é um diferencial. E antes nada mais de você investir, você deve analisar algumas coisas. O tamanho deste fundo, por exemplo, quem é a empresa que administra esse fundo, se é um banco conhecido, se é um banco que tem um histórico bom, o tamanho desse fundo, os históricos de dividendo pago por eles. Essa é uma das coisas que devem ser observadas. É claro que existem outros fatores também, que provavelmente a gente vai tratar em outros vídeos consequentes a esse a respeito de investimento. Eu tenho como exemplo aqui, através de algumas informações que eu peguei da atualidade de hoje, do momento em que esse vídeo está sendo gravado, para que vocês tenham um exemplo de quanto seria necessário para mim atualmente investir hoje, no caso, em um fundo de investimento, e ele me dá um rendimento mensal de R$ 1.000. Eu trouxe como exemplo um fundo chamado Maxi Renda, ou MXRF11, que seria o Maxi Renda Fixa. É um fundo imobiliário voltado apenas para investimentos em renda fixa. Ele é um fundo que investe em vários tipos de investimentos de renda fixa diferentes e que tem um valor patrimonial de cota negociado bem acessível.
Ou seja, com 10 reais você já consegue comprar uma cota desse fundo e já vai receber seus rendimentos mensais. É claro que você tem que ter noção que para quem investe 10 reais, o rendimento desses 10 reais é totalmente diferente de quem investe 1 milhão, 2 milhões. É tudo proporcional, mas a porcentagem paga não vai mudar. O que vai mudar é o valor que você tem investido. Não tem como eu ter 10 reais investido, é claro, esperar receber 10 reais de rendimento. Eu vou receber um percentual equivalente ao que eu investi. A Max Renda, por exemplo, é negociado atualmente, a última cotação fechada na Bolsa de Valores é de 10,29, e para você ter uma renda mensal de R$1.000, você precisa adquirir no mínimo 15 mil cotas, cada uma a 10,29, o que vai dar aí algo em torno de 155 mil reais. Vamos arredondar para 160 mil. Aproximadamente é isso que você precisa. É claro que pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas eu falo se tratando da data de hoje. É algo em torno de 165 mil reais. Visto que os rendimentos pagos pelos fundos são mensais, esse tipo de investimento Max, ele está pagando algo em torno de 0,68% de rendimento. Então é só fazer uma conta básica, 160 mil vezes 0,68% vai dar aí algo em torno de 1.000 e pouquinho, 1.050. Pode variar um pouco mais, um pouco menos, depende da data de fechamento dos pagamentos. Como o pagamento é feito com base na cota, no dia do fechamento e que eles definem o pagamento desses rendimentos, pode variar um pouquinho. Por exemplo, atualmente o último pagamento foi 0,68, pode ser 0,69, pode ser 0,70, ou pode ser mais ou menos, depende dos resultados obtidos. Afinal, a distribuição é baseada nos resultados. Então as principais vantagens é essa: você vai ter um rendimento totalmente isento, uma alta liquidez, e esse tipo de investimento, por exemplo, é um investimento que tem uma alta quantidade de negociação, tanto de compra e venda, então você vai conseguir fazer vendas se for necessário ou comprar de forma bem simples e rápida, não vai ter tanta dificuldade. Então, como exemplo, ficou aí o Max Renda. Existem vários outros tipos de investimento também dentro dos fundos imobiliários, e cada um com seu valor de cota variável também, e com seu valor de dividendo alto ou mais baixo também. É claro que é isso, coisas que você tem que adequar ao quanto você quer investir e o quanto você espera de rendimento. Existem outros que pagam bem mais que 0,68, pode ser 0,80, 0,90 e assim vai, ou até chegar a 1% de dividendo, ou de yield, como eles chamam. Já as ações, mesmo que parecidas às possibilidades dos fundos de investimento, tem algumas diferenças. Ambas ações quanto cotas de um fundo de investimento, existem as duas chances de ter renda. Você pode ter a renda desses rendimentos pagos mensalmente, ou trimestralmente, ou anualmente, como é feito nas ações, onde não existe essa obrigatoriedade de pagar de forma mensal igual um fundo, quanto pela valorização em si. Por exemplo, se eu comprei uma cota da Max a 10,29, vamos dizer que daqui a 2 anos essa mesma cota que eu comprei a 10,29 vai estar a 20 reais. Olha só quanto que uma cota minha valorizou. Isso quer dizer que se eu for vender ela por 20 reais, eu vou ter tendo quase 100% de lucro só no valor do que eu comprei. Eu comprei a 10, vou vender a 20, eu vou ter 100% só de crescimento, de valorização patrimonial. Então eu vou ter recebimento de rendimento mensal e mais essa possibilidade. Se eu quiser vender, por exemplo, eu posso vender. Aí fica a escolha de cada um, investidor, fazer a melhor projeção para si. Claro, sempre lembrando que existem vários fatores para você tomar uma decisão desse tipo. Não é simplesmente chutar que vai cair lá e vender ou que vai crescer. Tem que levar em consideração o histórico de variação, por exemplo, de volatilidade. Geralmente os fundos de investimento, eles têm essas vantagens, eles são menos voláteis, então eles sofrem menos variação de preço, vamos se dizer assim. Coisas que as ações já sofrem um pouco mais. Uma ação hoje pode estar a 5 reais, amanhã ela pode estar a 10, depois ela pode estar a 3 reais, mas isso é coisas que realmente o mercado financeiro acontece todos os dias, muitas vezes, até porque o mercado financeiro ele é baseado muito em informações, em boatos, em coisas que ainda vai acontecer. Então as pessoas que estão negociando já reagem antecipadamente àquilo. Acontece alguma coisa de ruim, uma informação política, automaticamente as ações começam a despencar, tá todo mundo desesperado, principalmente os mais mal informados que já vendem tudo e tudo mais. Mas que para quem investe nesse tipo de coisa tem que ter paciência. A principal coisa que você tem que fazer é ter paciência e pensar um pouco a médio e longo prazo, pois os resultados também não são tão imediatos assim. Igual eu falei, investir 160 mil em um fundo imobiliário não é para todo mundo, mas se você for fazendo isso ao longo tempo, comprando de pouquinho em pouquinho, às vezes você consegue atingir esse valor. Quando chegar lá, além de você ter o valor investido total, você vai ter uma renda passiva. Já nas ações, quando se trata de renda passiva, tem alguns diferenciais. O primeiro, as ações não têm a obrigação de pagar rendimentos mensais, tem a opção de fazer isso também, elas pagam mensalmente, outras pagam só trimestrais e outras anualmente, ou não pagam nada. Geralmente tem algumas empresas que também não pagam rendimento nenhum. E aí que fica o objetivo da pessoa quando vai comprar uma ação. Se ela usa uma metodologia, por exemplo, chamada de buy and hold, que é comprar e segurar, ela está pensando
apenas no princípio da valorização. Você não está recebendo nenhum tipo de rendimento daquela ação, é claro, mas você vê, por exemplo, perspectiva de crescimento nessa empresa. Então você compra ela no momento mais propício, quando ela está com a cotação mais baixa, e guarda, e vai segurando essas ações por um determinado tempo até ela atingir outro valor. É a mesma coisa que eu falei, é a questão das duas possibilidades. Você recebe rendimento dependendo da empresa que você comprar, você recebe sim mensalmente, e se você comprar empresas que não pagam esses dividendos mensais, você provavelmente vai estar analisando essa opção de valorização a longo prazo. É uma empresa que tem algo que vai valorizar daqui a 2-3 anos, é esse tipo de critério. Então depende muito de quanto você vai investir. Eu também trouxe um exemplo para ficar mais claro de uma empresa da bolsa, a Itaúsa, por exemplo. O valor que ela paga de dividendos anualmente é um pouco diferente. Tem que levar em consideração que realmente a questão anual. Se a empresa paga um valor X de porcentagem lá de yield, de dividendos, vamos dizer assim, anualmente, é só fazer uma conta básica de divisão. Eu pego esse valor, divido por 12. Foi exatamente o que eu fiz para demonstrar como funciona também com a ação. Eu trouxe a Itaúsa, que é uma empresa bem conhecida também por muitos investidores, que tem essa faixa de pagar dividendos mensais. Eles pagam tanto dividendos mensais quanto juros sobre capital próprio, mas que são variáveis, não tem um valor específico predefinido igual um fundo de investimento. Mas que já se passaram da Itaúsa foram algo em torno de 2,67% de rendimento nos últimos 12 meses. Só que, para se você ter uma renda de 12 mil reais, vamos dizer assim, investidas em um ano de Itaúsa, você vai ter que desembolsar uma quantia mais ou menos de 475 mil reais. É uma baita grana, né? Se for comparar com o Max Renda, que você investe 160 ali e por mês você já vai ter esse valor, e em ações é um pouco diferente. É claro que igual eu falei, existem ações que pagam mensalmente também. Existe aí Sanepar, tem a Taesa, que eu acho que, se não me engano, é trimestral. Tem vários tipos de empresa, tem Itaú, tem o Bradesco, que também pagam alguns trimestrais e mensalmente. E aí é você quem tem que ir adaptando ao que você deseja. Se você deseja mais focar em rendimentos, por exemplo, mensal, você vai de fundos imobiliários. Tem muitas pessoas que só investem em fundo imobiliário. Para mim, no meu caso, eu prefiro também investir mais em fundos, onde ele não sofre tanta oscilação e eu tenho mais segurança na questão de volatilidade. É claro que investir em ações também é importante. Igual eu falei, tem empresas que também pagam dividendos mensalmente e que pagam até bem no ano, vamos dizer, de forma anual. Quando chega no final do período, elas pagam o resultado, e que é bem satisfatório para muitos investidores. Só que a diferença de uma para outra é exatamente isso. Enquanto nos fundos existe a obrigatoriedade, nas ações não existe essa obrigatoriedade. Então, recapitulando, usando como exemplo a Itaúsa, que a última cotação foi fechada a R$11,11, se não me engano, você teria que comprar provavelmente 43 mil ações, que é o que daria esses 475 mil aproximados. E aí você teria um rendimento anual de 12.500 e alguma coisa. Se você dividir mensalmente, dá algo em torno de entre 1.060 e 1.100 reais também de rendimento. É claro que talvez você teria que receber ou trimestralmente ou só no final do ano, mas que se você fosse dividir também daria mensalmente os R$1.000. Então existem as duas possibilidades. As ações, muitas vezes, mesmo que parecerem estranho o valor investido, tem algumas características que fazem elas ser às vezes tão atrativas quanto os fundos, que é realmente a questão da valorização. Enquanto tem muitos desesperados em vender, quando por exemplo uma ação despenca, tem outros esperando a oportunidade de comprar, porque a longo prazo, quando você olha por exemplo um gráfico, analisa um gráfico de um dia ou de um mês, vai estar lá em queda, totalmente em queda, os valores das ações. Mas se você analisar a longo prazo, em 2, 3, 4, 5 anos, você vai ver que está em ordem crescente. Então é isso que muitas pessoas que não têm esse olhar analítico observam e já simplesmente desfazem das ações. Não pensam em segurar elas e analisar outros períodos. O mais importante de se observar é períodos que já se passaram. Qual que é o histórico dessa empresa? Ela teve bons resultados? Ela tem muitas dívidas? Ela tem um crescimento de um percentual atrativo e coisas do tipo. E qual tipo de setor também, se é um setor de energia elétrica, se é um setor bancário, como os bancos, por exemplo, e coisas afins. Então é isso. Se você quer ter uma renda baseada apenas em ações, você teria que ter um desembolso aí de quase 500 mil reais mensais. Mensais não, de imediato, para você já ter uma primeira renda no próximo mês de R$1.000. E para fundos imobiliários,
algo em torno de uns 170 mil reais ali, 160 você já consegue também ter. É claro que não é fácil investir um valor tão alto assim. Eu falo que a longo prazo também você pode fazer isso. Vamos supor que você faz um investimento nos próximos anos, vai fazendo pequenos aportes, comprando uma cota, 2, 3 cotas aí até atingir uns 100 mil cotas. Quando você vê os resultados caindo na sua conta, você vai entender um pouco da magia dos juros compostos. E é claro, sempre lembrar de investir, de reinvestir aqueles rendimentos. Se você não tem tanta necessidade desse capital investido, que é até bom você sempre definir quanto você vai investir para você realmente não ter que estar desfazendo desse investimento toda hora e todo momento, é muito bom você sempre pensar em reinvestir esses valores. É aí que a mágica acontece. É o mesmo dinheiro que você está investindo hoje, daqui a 10 anos ou até menos que isso, vai ter valorizado bastante e você vai ter juros sobre juros. É a magia dos juros compostos que todo mundo diz. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Em breve vamos trazer mais vídeos voltados para investimento, para ações e coisas do tipo. Peço que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações. E até breve.